Olá, eu sou Alex Queiroz, eu sou pastor do Projeto Capital e é uma grande alegria trazer essa mensagem de Deus ao seu coração, ok? Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. Nós encerramos no domingo de Páscoa uma série sobre qual é o propósito da igreja, mas a gente ainda vai permanecer falando sobre igreja. E presta atenção no tema dessa série. O tema é: o que está faltando na igreja? Exatamente. E eu queria muito que você soubesse por que nós escolhemos essa série. Nós desejamos uma revitalização no meio da igreja de Jesus, especialmente no meio do projeto Capital. E talvez você fale, por que uma revitalização, Alex? Revitalização é diferente de ressurreição. Eu não acredito que a igreja está morta, a igreja não precisa ressuscitar, a igreja precisa revitalizar-se, ok? E nós dependemos da ação do Espírito Santo para que então essa revitalização aconteça. Para que essa revitalização aconteça, é necessário nós identificarmos o que está faltando no nosso meio, o que nós precisamos. E eu queria que você visse o que eu recebi, uma mensagem de WhatsApp que eu recebi depois do nosso encontro de Páscoa. Uma pessoa me mandou a seguinte mensagem, falando assim: meu irmão, a nossa vida é gratidão pela morte de Cristo e esperança pela sua vinda. Entender isso é maravilhoso. Tudo aponta para Cristo, como você sempre disse. Meu irmão, fui profundamente tocado pela palavra de hoje. Deus te abençoe. Não há como não pensar no que Cristo fez e no que Ele fará e não ser tocado de maneira profunda. Entende? Esse é o meu objetivo. É isso que eu estou chamando de revitalização. Talvez alguns de nós, a gente tenha perdido aquele sentimento, aquela paixão, o entusiasmo. E é isso que eu quero que a gente recupere, eu quero que Deus age no nosso meio. É isso que eu estou chamando de revitalizar. Eu quero que Deus toque novamente nos nossos corações para que a gente tenha um quebrantamento, para que a gente deseje orar, estar com Deus, para que a nossa vida devocional seja fruto de uma paixão, de uma gratidão pelo que Cristo Jesus fez. Eu desejo que a nossa vontade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, volte, cresça. Eu desejo que as emoções que estão adormecidas sejam vivificadas. Eu espero que a mensagem de hoje, é isso que eu quero com a série, e a mensagem de hoje eu desejo que ela traga ao seu coração temor. Eu espero que ela traga ao seu coração segurança, esperança e missão, ok? E talvez você me diga assim, quem você pensa que é para falar o que está faltando na Igreja de Jesus? Eu acho essa uma pergunta muito importante. Porque eu não sou ninguém, a resposta é: eu não sou ninguém. Eu sou um pecador. Eu sou o pior pastor de Brasília. Eu falo isso com frequência. E eu me identifico com Paulo quando ele disse lá em 1 Timóteo 1,15, eu sou o pior dos pecadores. Ok? Então, eu não posso dizer, na verdade, aquilo que está faltando na igreja, algumas dessas coisas se referem a mim. E eu quero mudar, eu quero identificar o que está faltando e eu quero ganhar um novo entusiasmo pelo Evangelho, pelo que Cristo fez. Eu quero renovar o primeiro amor por Cristo Jesus. Então essa mensagem é para mim em primeiro lugar. E sim, é Jesus quem avalia a igreja. Jesus que vai dizer, eu quero que você veja que Jesus que vai falar o que está faltando. Isso não vai acontecer porque eu tive um sonho ou porque um anjo apareceu para me falar o que Jesus disse que está faltando. Não. Isso vai vir através da revelação da palavra de Deus. Tudo que você precisa saber está na palavra de Deus. E Jesus,
ele fez uma avaliação das 7 igrejas na Ásia Menor, localizada hoje na atual Turquia. E qual é a avaliação que Jesus faz das 7 igrejas? Que avaliação Jesus faz das igrejas? A 4 dessas igrejas, Jesus faz elogios e críticas. A 2 dessas igrejas, Jesus faz apenas elogios. E a uma dessas igrejas, Jesus faz apenas críticas. E nós veremos que a mensagem de hoje, ela é extremamente importante. Eu diria que, inclusive, essa é a principal mensagem da série. Por quê? Porque nessa mensagem a gente vai ver quais são os fundamentos para que Jesus avalie a sua igreja. Então, eu queria primeiramente ler com você Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João. O livro de Apocalipse foi revelado por Jesus a João. E eu tenho uma pergunta. Por que Deus revelou o fim dos tempos para João? E eu queria que você entendesse a resposta para essa pergunta através dessa ilustração. Imagine que é final da Copa do Mundo. E estamos em uma final com Brasil e Argentina, ou seja, a maior final de Copa de todos os tempos, ok? Agora imagine também que naquela final, o seu chefe de trabalho, ele fale: eu não vou liberar ninguém para assistir o jogo, vai ter que todo mundo trabalhar durante a final dessa Copa do Mundo. Você tem 2 alternativas: ou você pede demissão, ou você grava o jogo lá na sua televisão e no seu aparelho de TV, ok? Só que quando você opta por gravar o jogo, você sabe que você não vai ter como não saber o resultado desse jogo. Afinal de contas, o Brasil e o mundo estão assistindo esse jogo. Você está lá no seu trabalho, chateado porque o seu chefe não te liberou. E ao mesmo tempo, você está atento aos barulhos, aos movimentos que estão acontecendo. E você consegue descobrir o resultado pelas reações das pessoas. Então, em um determinado momento, você começa a ouvir fogos de artifício. E em um determinado momento, você começa a ouvir gritos de alegria. O que você deduz? O Brasil venceu. Você não está vendo o jogo, mas você sabe que o Brasil venceu. E aí, você fica entusiasmado para voltar para casa para assistir aquela gravação daquele jogo. E no caminho de casa, você vê a alegria, a festa no meio das ruas, as pessoas gritando de alegria, comemorando porque o Brasil ganhou da Argentina. E na trajetória, enquanto você volta para casa, você não apenas sabe que o Brasil venceu, mas você sabe inclusive o resultado do jogo, porque as pessoas gritam o resultado do jogo. 5-4, 5-4. E quando você descobre o resultado do jogo, você fica mais abalado ainda, porque você fala: meu, olha o jogaço que eu perdi. Essa não foi apenas a maior final da história por causa da rivalidade entre o Brasil e a Argentina. Essa foi a maior final da história por causa de um resultado incrível, com uma final com muitos gols. E você vai para sua casa então, estoura uma pipoca, pega uma bebida bem gelada e dá o play para assistir. E enquanto você está assistindo ali, logo no começo do primeiro tempo, a Argentina faz um gol. Uma pergunta: qual é a sua expressão? Como você está e reage àquele gol da Argentina? Você sente o quê? Aflição? Desespero? Claro que não. Você sabe o resultado final. E então, o primeiro tempo continua e a Argentina faz mais 2 gols rápido, 3-0 para a Argentina. Qual é a sua expressão? Você está desesperado?
Você está aflito? Claro que não. Você sabe que o Brasil vai ganhar. E para sua surpresa, nos acréscimos do primeiro tempo, a Argentina faz 4-0 no Brasil e assim acaba aquele primeiro tempo e as duas seleções vão para o intervalo. Gente, diante desse resultado do primeiro tempo, qual é a sua expressão? Aflição? Desespero? Mais uma vez, claro que não. Claro que não. Por quê? Porque você sabe o resultado. Você sabe que o Brasil vai ganhar. Então, presta atenção, existem duas possibilidades de reação. Ou você vai pensar, estava todo mundo errado. Não é possível que o Brasil vai conseguir virar esse resultado. E desconfiar de fatos irrefutáveis. Você viu as pessoas celebrando, você viu a festa, você viu os jornalistas nas ruas, você viu todo o movimento, a expressão de alegria. Ou você começa a questionar o que é inquestionável, ou então você celebra. Sabe por quê? Porque o Brasil sim está perdendo de 4-0, mas naquele momento você se toma de uma alegria e fala, vai ser a maior virada da história. Não é possível, olha isso, que coisa maravilhosa, olha o que vai acontecer. Vai ser uma vitória triunfal, vai ser uma vitória gloriosa. Por que Deus, então, revelou o fim dos tempos para João? Deus revelou o fim dos tempos para João para que eu e você não ficássemos em pânico, para que eu e você, diante das aflições, não ficássemos desesperados, entende? Foi por isso que Deus revelou o Apocalipse e o final dos tempos para João. Sabe por quê? Para ele lembrar, olha, vocês vão passar por muitas dificuldades, mas lembre-se de uma coisa, a vitória está garantida. A vitória é certa e a vitória é triunfal e gloriosa. Deus não revelou o fim dos tempos para João para que a gente soubesse minuciosamente dos acontecimentos. Não. Deus, ele revelou o final dos tempos para João para que eu e você tivéssemos esperança, segurança diante das aflições do mundo. Apocalipse foi escrito para que, ao olhar para o final, estivéssemos dispostos a suportar todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento, todo tipo de morte. Por quê? Porque a vitória está garantida. Sabe qual é o tema de Apocalipse? Se a gente pudesse falar em uma frase, o tema de Apocalipse é o triunfo definitivo de Cristo sobre toda forma de mal no mundo. E sabe qual é o propósito de Apocalipse? É fornecer aos cristãos a história antecipada de como Jesus Cristo, por meio de juízo, assume seu lugar como rei, com a intenção de despertá-los à fidelidade e à piedade. Você consegue perceber aqui? Deus chamou João e falou, senta aí, eu vou te falar como será o final. Sabe para quê? Para que o meu povo consiga suportar as aflições terrenas, os sofrimentos terrenos, para que o meu povo consiga suportar as perseguições, para que o meu povo saiba lidar com a dor de uma maneira diferente de todos os outros povos e nações. Senta aí, João, porque eu vou te falar o final dos tempos, para que, ao saber o que vai acontecer no final, o meu povo se santifique, se purifique, seja um povo piedoso e fiel às minhas promessas e à minha palavra. Veja só o que ele disse em 1 João, capítulo 3, versículos 2 e 3. E eu queria que a gente tivesse uma ênfase no versículo 3. Diz assim, amados, já somos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Mas Ele ainda
não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Versículo 3, preste atenção. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Ainda que no primeiro tempo a gente esteja perdendo, a gente sabe que a virada, que a vitória é certa. Ainda que a gente passe por sofrimentos, ainda que a gente passe por dores terrenas, ainda que a gente passe por injustiças, ainda que a gente seja difamado, caluniado, ainda que as pessoas se voltem contra nós, a gente sabe que a justiça, o juízo e o triunfo, a glória é certa, entende? E aí, eu preciso te perguntar uma coisa. Será que a igreja de Jesus está perdendo? Eu queria te mostrar um dado. Uma pesquisa feita pelo Barna Group, lá nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa para falar como que está a igreja durante a pandemia. E olha só o que eles disseram. Eles disseram que 1/3 dos cristãos parou de cultuar a Deus como igreja. 1/3 dos cristãos parou de cultuar a Deus. Outro dado impressionante. 1/5 das igrejas fechará nos próximos 18 meses. Uau! Aí eu te pergunto, será que a igreja de Jesus está perdendo? E eu queria te lembrar o que Jesus falou para Pedro, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Ele disse assim: agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as forças do inferno não a conquistarão, não prevalecerão contra a minha igreja. Ao longo da história, as pessoas, os impérios tentaram derrubar a igreja. Os romanos tentaram acabar com a igreja. Os países comunistas tentaram e tentam fechar as igrejas. Os países muçulmanos tentam acabar com as igrejas. Os ateus, em contextos universitários, eles tentam acabar com a igreja de Jesus. Mas saiba de uma coisa: nada nem ninguém poderá destruir a igreja. Por quê? Porque Jesus afirmou para Pedro: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E as forças do inferno não vão prevalecer, não a conquistarão. Entende? Ou seja, isso significa que Jesus prometeu que ele sustentaria, edificaria e consolidaria a igreja. A igreja está perdendo, as igrejas estão fechando, a pandemia está acabando com as igrejas. Não, querido. Não. A igreja é de Jesus e ele está edificando a igreja. Ele está sustentando a igreja. A verdadeira igreja de Jesus se fortalece diante das perseguições e dos sofrimentos. Por quê? Por quê que a igreja de Jesus consegue prevalecer diante dos sofrimentos? Porque ele disse o final. E porque a gente sabe o final, a gente persevera até o fim. O sofrimento pode ser terrível, mas a gente sabe o final. A vitória é certa. Veja o que João disse. Apocalipse 1, de 9 a 11, ele falou assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz,
como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envio às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João, ele era o último dos apóstolos que estava vivo, a última testemunha ocular de Jesus que estava viva. E João, ele estava ali entre o ano 80 e 90 depois de Cristo. E o governador era Domiciano. E Domiciano, ele estava perseguindo os cristãos. Por quê? Porque ele queria ser adorado. E João, ele era o pastor da igreja de Éfeso. E lá existia um templo da deusa Diana. E Domiciano construiu um altar ali, naquela igreja. E ele queria ser adorado, só que João se levantou lá em Éfeso, dentro daquele contexto, e se levantou contra o imperador Domiciano. E ele falou: só existe um que é digno de ser adorado, este é Cristo Jesus. E por conta disso, João então sofreu uma grande perseguição. Por causa disso, João foi levado para Roma e foi preso. E sabe o que fizeram? Pediram para ele negar a Jesus. Mas João não negou a Jesus, ele negou a ordem do imperador. E por conta disso, ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervendo. Entretanto, ao invés de as pessoas ouvirem gritos de terror, não se ouviu nada. E depois de muito tempo, com o caldeirão fervendo com aquele óleo, o caldeirão entornou, virou, e aquele óleo que era para matar João, matou algumas pessoas que estavam presentes naquele lugar e ferindo, queimando várias pessoas. Jesus poupou João da morte. Jesus tinha um propósito. E sabe o que aconteceu? Domiciano, sabendo que não seria capaz de matar João, o exilou na ilha de Patmos. Era uma ilha vulcânica que não tinha nada. E João, perto dos seus 100 anos de idade, foi submetido a trabalhos forçados e escravos. E ele estava sofrendo naquela ilha. E é dentro desse contexto em que João estava sofrendo, perseguição. Inclusive no versículo 9 nós vimos: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. É no meio desse contexto que Jesus aparece a ele e se revela como de uma forma que João até então nunca tinha visto. Olha como Jesus se apresenta para João. Apocalipse 1, versículo 8 e depois versículos 12 a 16. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Quando me voltei para ver quem falava comigo, versículo 12, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado como numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol, em todo seu esplendor. Perceba uma coisa. João não está descrevendo Jesus aqui como servo sofredor. João não está descrevendo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não. João não está descrevendo Jesus aqui como aquele que nasceu em um corpo humano frágil. João não está descrevendo Jesus aqui como homem de dores. Não. Jesus apareceu para João aqui em toda a plenitude da sua divindade, em toda a sua glória. E olha só
Ele disse para João: eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E aqui ele é descrito com vestes, com um manto e uma faixa. Por quê? Porque no Antigo Testamento quem usava essas vestes eram os sacerdotes. E Jesus está se mostrando para João aqui como o sumo sacerdote, aquele que fez uma ligação perfeita e definitiva entre o povo de Deus e o Deus da criação. Aqui ele é descrito com uma cabeça e cabelos brancos. E essa era a maneira como no Antigo Testamento os escritores e os autores bíblicos se referiam ao próprio Deus. João viu a Deus, Jesus como Deus em seu esplendor, os seus pés como bronze, ou seja, era como alguém que tinha autoridade para julgar e corrigir as pessoas. Ele possuía uma voz, Jesus aqui era descrito como possuidor de uma voz de muitas águas, aquele que é um instrutor, aquele que tem autoridade para falar. E na sua mão direita, ele tinha 7 estrelas, e a gente vai ver, de acordo com o versículo 20 do capítulo 1, que essas 7 estrelas são os líderes, os pastores da igreja. Olha só, aqui Jesus é descrito como aquele que é o dono da igreja, aquele que tem autoridade sobre os pastores, aquele que levantou os líderes, é aquele que manda na igreja, aquele que é o cabeça e o líder da igreja. Agora uma coisa muito importante, olha só, versículo 13. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Jesus estava entre os candelabros, ou seja, entre as igrejas. Jesus, ele está entre as igrejas. Jesus está presente em nosso meio. Ele habita entre nós. Por isso que ele falou, olha, vão todo mundo, pregue o evangelho, mas lembre-se de uma coisa, eu estarei convosco. Jesus está no nosso meio. Nós até podemos sofrer, nós podemos passar por muitas dificuldades, mas lembre-se disso, Jesus está entre nós. Foi assim que João viu a Cristo. Ele viu Jesus em toda a sua glória, ali no meio das igrejas. Entende? Entende por que a mensagem de hoje é tão importante? Porque aqui Jesus estabelece as credenciais para avaliar a igreja. Ele não avalia a igreja como eu avalio. A minha avaliação é falha, mas aqui a gente está falando do dono da igreja e daquele que é perfeito, de Deus avaliando a igreja. Essas são as credenciais para nós crermos nas promessas que Jesus fez para Pedro. Eu edificarei a minha igreja e as forças do inferno não prevalecerão, não conquistarão. Eu vou vencer, a igreja é minha. Mas a pandemia está fechando as igrejas. Não! A igreja de Jesus nunca vai fechar. A igreja de Jesus nunca vai morrer, porque a igreja é dele e ele sustenta as igrejas com sua mão direita, com seu braço forte. Entenda, querido. Jesus te sustenta e sustenta a sua igreja com o seu poder. O mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos é o poder que toma conta de nós e nos sustenta. Essa é a prerrogativa para avaliar e essa é a prerrogativa para prometer. Essa é a promessa de Jesus. Por isso a gente tem que entender que Deus não perdeu o controle. Nós somos muito limitados para entender a soberania de Deus. Muitas vezes a gente julga e avalia a soberania de Deus a partir dos acontecimentos terrenos. Preste atenção em uma coisa. Muitas vezes a gente acha que Deus é bom ou soberano a partir das coisas que nos acontecem aqui na terra. Não. Isso é muito limitado. Muitas vezes as pessoas acham que Deus é obrigado a atender às suas expectativas terrenas. Não. Deus, ele é soberano. E Deus
não deixou de ser soberano diante dos acontecimentos históricos. Deus não deixou de ser soberano diante dos sofrimentos terrenos. Talvez as pessoas perguntem, Deus, onde você está? Sabe onde Deus está? Ele está entre a sua igreja, reinando com poder, com veste sacerdotal perfeita. Ele está reinando, sustentando a sua igreja e sustentando a promessa de que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a sua igreja. Sim, querido, existe sofrimento. Sim, existe dor. Mas da mesma forma que Jesus experimentou a dor na sua primeira vinda, Jesus experimentou o sofrimento, agora, na sua segunda vinda, ele virá em toda a sua glória. E assim será conosco. Nós experimentamos sofrimento e dor. Para de achar que Deus não é soberano porque nós sofremos e porque passamos dificuldades. Não! Deus continua soberano e um dia nós veremos tudo o que vai acontecer no final e Ele vai colocar um ponto final em todo pecado e maldade. É sobre isso o final dos tempos. É Jesus resolvendo o problema do homem, da maldade do homem e de todo o pecado que existe na terra. Na cruz, entenda, Jesus estava fazendo nova todas as coisas. E nós podemos ter a certeza de que um dia será tudo novo. Nós podemos experimentar um pouquinho da novidade de vida aqui e agora, mas um dia será tudo perfeito. Será tudo glorioso, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Por quê? Porque aquele que morreu é o mesmo que ressuscitou e é o mesmo que reina. Ai, meu Deus do céu, como isso é fantástico. A gente sabe o resultado final. A gente sabe o resultado final. Você crê em Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. O final para você é glorioso. Então, sabe o que você precisa fazer? Se levanta. Santifica a sua vida. Quebranta o seu coração. Ame a Deus de todo o seu coração. Abra mão das felicidades terrenas e dos prazeres terrenos. Toma a sua cruz. Esteja disposto a sofrer. Esteja disposto a fazer tudo por Ele. Olha esse final. Vale a pena. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Esse é o Jesus Cristo. E olha só, eu queria que a gente então encerrasse essa mensagem percebendo 4 reações, 4 lições que a gente pode ter através da reação de João, quando ele vê esse Jesus. A primeira coisa que acontece com João está lá descrito no versículo 17. Quando João o viu, caía a seus pés como morto. João temeu. João falou, eu vi a divindade plena de Jesus, eu vou morrer. Sabe o que isso significa? Que João sabia que era um pecador. Tem muita gente falando que encontrou Deus aqui e ali. Gente, se nós encontrarmos a Deus como Ele realmente é, não existe outra reação a não ser cair no chão e falar, eu estou perdido. Foi o que Isaías fez no capítulo 6. Ele teve um vislumbre de quem é Deus. E ele falou, ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. Gente, João, ele temeu a Deus. Quando a gente sabe de Deus, do seu julgamento, de toda a sua glória, de quem Ele é, a gente começa então a entender quem nós somos. É isso que significa estar face a face com Deus. Quando a gente vê a Deus, funciona como um espelho. E a gente começa a olhar então, quanto mais próximo do espelho, mais a gente consegue ver as nossas impurezas. João,
Ele viu um espelho perfeito, de tal forma que ele enxergou cada minuciosidade das suas impurezas. E ele caiu como morto no chão. Agora uma coisa que é fantástica, porque João, ele era o discípulo amado. Ele era aquele que andou com Jesus bem perto enquanto ele estava aqui na terra. João viu a Jesus encarnado, João viu a Jesus ressurreto, mas aqui, mesmo sabendo quem ele era, João caiu e falou: eu não sou digno. Entende? Quando a gente se aproxima de Deus, não existe outro caminho a não ser arrependimento de pecados. Se você está andando com Deus, se você se relaciona com Deus, mas temor não é gerado no seu coração, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Primeira coisa, João temeu. João experimentou temor. Segunda coisa, ainda no versículo 17, João experimentou segurança. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sabe, a gente teme a Deus, a gente fica paralisado quando a gente enxerga quem é Deus e quem nós somos. Mas esse mesmo Deus coloca a sua mão sobre o nosso ombro e fala: não tenha medo. Sim, precisamos temer a Deus, mas podemos ter a segurança de ouvir a sua voz falando: não tenha medo, não temas. Não é um pavor paralisante. E ele fala: eu sou o primeiro e o último, ou seja, ele não é um Deus temporário, ele não é um Deus em quem nós não podemos confiar, ele é um Deus que é eterno. Eu existo, eu sou o alfa e o ômega, eu existo desde a eternidade. João foi tomado por temor, mas também por segurança. Tema a Deus ao ver o final dos tempos, mas esteja seguro, porque o mesmo Deus que é esplendoroso e glorioso, é o Deus que toca em nós e fala: eu estou aqui com você. Terceira coisa que a gente pode aprender aqui, terceira reação, a gente pode se encher de esperança. No versículo 18 ele falou: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que as pessoas estão morrendo no Brasil e no mundo porque não tem vacina? Você acha que as pessoas estão morrendo no Brasil e no mundo porque não estão fazendo o tratamento Y, X ou Z? Jesus falou aqui: eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte. Sabe o que isso significa, querido? Significa que ninguém morre ou deixa de morrer sem a autorização de Jesus. Ouça Jesus falando, tema Jesus ao ouvir isso, mas se encha de esperança. Sabe por quê? Porque ele falou: eu estive morto, mas agora eu vivo eternamente. É o mesmo Jesus que disse lá em João, relatado pelo João, no capítulo 11, quando ele disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Entende? É o mesmo Jesus. Lá no capítulo, no versículo 3, se eu não me engano, de Apocalipse 1, ele fala: eu sou o primeiro a ressuscitar. Sabe o que significa? Que nós um dia ressuscitaremos com ele. Nós podemos ter esperança de vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Aquele que nele crê não está condenado. Nós viveremos com Jesus eternamente. Nós temos esperança diante da morte. Por quê? Por causa disso, porque ele falou: um dia eu estive morto, mas agora eu vivo.
Jesus nos livra do inferno, Jesus nos livra da morte, Jesus garante a nossa sobrevivência, Jesus prometeu que ia guardar a sua igreja, edificar a sua igreja, e Ele está fazendo. Não existe pandemia que pare a sua igreja, podem cristãos morrer ao redor do mundo, Ele levantará aqueles que são seus, e Jesus está guardando a sua igreja, e Jesus está edificando a sua igreja. Para quê? E Ele falou qual é o final, para que eu e você pudéssemos nos santificar, nos purificar dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados. Quarta e última coisa, ou seja, isso deve gerar temor no nosso coração, deve gerar segurança no nosso coração, deve gerar esperança e também deve gerar uma consciência de missão. Apocalipse, no versículo 19 do capítulo 1, ele fala: portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Você percebeu? Deus está falando: João, eu vou compartilhar com você o final dos tempos. Mas escreve, repasse, compartilhe. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos viver e nós precisamos proclamar e falar: pessoal, seres humanos, humanidade, Jesus venceu a morte, existe esperança, existe segurança em Cristo Jesus. Nós precisamos entender a nossa missão. Jesus veio sim tirar o sofrimento do mundo. Ou melhor, Jesus não veio tirar o nosso sofrimento terreno e temporal agora. Ele veio para acabar com a escravidão do nosso pecado, para que um dia, então, pudéssemos desfrutar da mais plena paz, do maior perfeito amor. Ou seja, eu e você precisamos estar dispostos, sim, a sofrer, a se doar, a morrer. Por quê? Porque a gente sabe que o final é glorioso, sem dor, sem sofrimento, sem pecado. Entende? Agora, quem vai desfrutar disso? Quem vai desfrutar da vida eterna? Quem são as pessoas que vão desfrutar disso? Sabe quem? Aqueles que amam a Cristo mais do que todas as coisas, aqueles que se dispuseram a fazer de Cristo a razão da sua vida, aqueles que entenderam que a vida não é sobre nós, mas sobre Cristo Jesus, aqueles que se dispuseram a sofrer, a negar-se a si mesmo, a tomar a cruz e seguir a Jesus. Esses são os verdadeiros discípulos. Não adianta você ir à igreja, fazer isso, fazer boas obras. O que te salva é Cristo Jesus. E a gente descobre que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus através dos frutos. Que frutos? Quando a gente ama a Deus, quando a gente ama Jesus, quando Jesus se torna a razão da nossa vida. Entende? Por isso eu queria, nesse momento, que você avaliasse no seu coração. Eu queria que Deus vivificasse. Eu queria que Deus trouxesse vida. Jesus vai fazer uma avaliação das 7 igrejas da Ásia Menor, que se aplicam. Essa avaliação se aplica a nós hoje. Mas eu queria que você fizesse hoje, nesse momento, agora, uma avaliação no seu coração. Será que eu confio em Jesus? Será que ao saber do final dos tempos, do que vai acontecer, e esse Jesus maravilhoso, o meu coração se enche de segurança, esperança, desejo de purificação, temor? Será que o meu coração se enche de vontade de compartilhar, de fazer a missão de Jesus? Eu quero demais viver isso como igreja. E eu espero que Deus vivifique, reavive o nosso coração.
para amá-lo mais, para desejá-lo mais, para compartilhar mais de quem Ele é. Eu queria encerrar com uma oração. Deus, nós não podemos revitalizar a igreja. Nós dependemos de Ti. Nós dependemos da ação do Teu Espírito Santo. Por favor, que o Teu Espírito Santo, nesse momento, toque nos corações de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. E que o Teu Espírito Santo produza quebrantamento, arrependimento e avivamento nos corações. O nosso desejo é viver para a Tua glória, Te amar mais. Obrigado, muito obrigado, porque temos a certeza de que as Suas promessas se cumprirão e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja é Tua, Senhor. Então levanta a Tua igreja, ergue a Tua igreja como um farol para refletir a grandeza de Cristo Jesus. Oramos no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.